Bom, então vamos começar a nossa videoaula 2, Noções Preliminares, parte 2. Transformações da matéria. Bom, nós temos dois tipos de transformações que a matéria pode sofrer. Transformações físicas, que são aquelas que não ocorrem as alterações das identidades das substâncias, né? Não alteram a identidade dos componentes das substâncias da matéria. Temos como exemplo uma transformação, uma mudança de estado. Por exemplo, o derretimento do gelo é um exemplo de uma transformação física. A vaporização da água é um exemplo de uma transformação física. Já as transformações químicas são as reações químicas propriamente ditas. As reações químicas propriamente ditas, nas quais substâncias são destruídas e outras novas são formadas. Eu trago aqui como exemplo para vocês esse fósforo aqui em chama, que é uma reação de combustão, na qual a queima desse fósforo está produzindo CO2 e água. A queima desse fósforo consiste na queima, nesse fósforo é constituído, a madeira é constituída de celulose, que é constituída de N moléculas, né, de celulose. Celulose é constituída de carbono e hidrogênio, então está produzindo CO2 e água. Está entrando em contato com o oxigênio do ar e produzindo CO2 e água. Vai restar com o produto final algumas cinzas, que serão outras substâncias que estarão também como componente da madeira, né? E o CO2 e a água, que serão os vapores que serão desprendidos aí, serão produzidos aí no ar. Então, a queima, né, da celulose transformou em outras substâncias. Houve uma destruição de uma substância transformando em outra. E aqui uma transformação física, na qual o gelo se derreteu e transformou em água. As transformações químicas, que são a mais importante aqui nesse capítulo que nós vamos tratar, mais importante aqui na nossa aula, elas são regidas geralmente por duas leis que a gente vai chamar de leis ponderais. A primeira delas é a lei da conservação da massa, que é a lei de Lavoisier, conhecida como a lei de Lavoisier. Lembrando que Lavoisier também é considerado o pai da química moderna, né? Ele elaborou essa lei em 1774. É a primeira lei, então, dentre as leis ponderais, é a primeira lei, na qual, o que diz essa lei, né? O que versa essa lei? Essa lei, ela versa que a massa dos reagentes, o somatório das massas dos reagentes, tem que ser igual, idêntica à massa, o somatório das massas dos produtos formados. Essa lei, ela foi filosoficamente dita, né? Vocês devem ter aprendido lá no ensino fundamental, ou até mesmo no ensino médio, como na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Esse é o princípio da lei de Lavoisier, né? Dita filosoficamente. Mas o que essa lei quer dizer é isso, né? Que a massa, o somatório das massas dos reagentes tem que ser igual ao somatório das massas dos produtos formados. Eu trago aqui como exemplo uma reação de
decomposição do óxido de mercúrio, 100 gramas de óxido de mercúrio, produzindo 93 gramas de mercúrio metálico. O mercúrio metálico, ele é líquido, é o único metal líquido, e 7 gramas de oxigênio gasoso. Então, a decomposição desse óxido produz, de 100 gramas desse óxido, produz, então, se vocês verificarem, 93 gramas mais 7 gramas vai dar os 100 gramas originais. Só por curiosidade, Lavoisier, né, ele foi um químico que nasceu em Paris, lá no século XVIII, de uma família que a gente pode dizer assim, tipo classe média hoje, né? De uma família relativamente classe média alta, relativamente de boas posses. Ele era químico e ele se destacou nos estudos, ele se tornou membro da Academia de Ciências Real da França. E ele se tornou, por esse se destacar, né, ele se tornou sócio da Ferme General, né, e se associando a essa firma, ele teve direito de cobrar impostos em nome da coroa francesa. E com isso, ele conseguiu captar impostos, né? A troco desses impostos, ele pôde custear as suas pesquisas. Então, ele era um grande pesquisador e pôde contribuir muito para a área científica, né? Então, ele era tido como um grande cientista na época. Ele se casou ainda jovem, com 29 anos, com Merliene, e a esposa dele já era de uma classe social mais alta que ele, ela já era da aristocracia, né? Como eu falei, ele era da classe média alta, mas ela já era uma aristocrata francesa. E ela, portanto, ela dominava muito bem o inglês. E esse casamento foi muito vantajoso para ele, porque a esposa dele traduzia os artigos em inglês produzidos. E ela também o ajudava muito no seu laboratório, montando os equipamentos para ele. Ela gostava muito de química. Ela foi uma grande contribuidora para suas pesquisas, sabe? Então, ela atuava muito com ele. Acontece que ele viveu numa época na França que era uma época muito perigosa para os aristocratas. E aconteceu a Revolução Francesa. Ele foi preso, acusado, né, por ter cobrado esses impostos de peculato. Foi preso, foi julgado e ele foi preso e acusado de peculato e nem por ele ser um grande cérebro, pouparam, né? E ele morreu guilhotinado em 1794, aos 51 anos de idade. A sua esposa, no entanto, ela foi poupada. Ela foi presa também, mas ela foi solta. Os revolucionários, libertaram ela. Felizmente, ela como tinha um grande conhecimento de sua obra, ela atuava junto com ele, ela pôde continuar as suas publicações, né, após a sua libertação. E Lagrange, né, o grande matemático, célebre matemático francês, Joseph-Louis Lagrange, ele disse essa frase, né, atribui-se a ele essa frase: só um minuto para cortarem aquela cabeça e talvez 100 anos não nos deem outra igual, né, lamentando a morte de Lavoisier, né, considerado aí o pai da química moderna. Aquele que traduziu, né, abandonou a alquimia, né, traduziu os textos alquimistas e começou a tratar a química como uma ciência, né, totalmente abandonando a alquimia e tratando a química como uma ciência empírica, dando um tratado mesmo científico
a esse conteúdo. Bom, então vamos agora para a segunda lei, né, dentre essas leis ponderais, que é a lei das composições definidas, também chamada lei das proporções constantes. Esta lei, gente, a gente pode compará-la como uma lei, no sentido macro, tá? Como uma receita de bolo. Numa comparação bem esdrúxula, né? Eu gosto de compará-la com uma receita de bolo. Para eu preparar um bolo, eu coloquei aqui um bolo que vocês podem aproveitar depois, aí na quarentena, fazer um bolinho de caneca, inclusive de micro-ondas. Então, para eu preparar um bolo, esse bolo é muito simples, vamos supor, eu preciso aí de um ovo, eu preciso de 3 colheres de sopa de cenoura ralada, 3 colheres de sopa de leite. Então, eu preciso de cada um desses ingredientes. Não importa se na minha geladeira eu tenho 5 ovos. Para fazer esse bolo, eu vou precisar de apenas um ovo bem batido, né? É essa proporção que eu preciso. É esta a minha receita, né? É esta a composição. Se eu tiver 5 ovos e eu quiser fazer 5 receitas, ótimo, né? Mas eu vou precisar de 5 porções de cada um desses ingredientes, né? Eu não vou fazer 5 bolos se eu só tiver 5 ovos, tá? Então, é isso que a lei das proporções constantes ou lei das composições definidas quer dizer. Que não adianta eu colocar um ingrediente a mais, que eu não vou fazer milagre. Não adianta eu colocar um ingrediente em excesso, que não vai surgir uma coisa melhor, tá? Porque tudo tem a composição correta. E assim nas reações químicas também. Cada um dos componentes tem a sua composição correta, tá? Então, é isso que essa lei quer dizer. Essa lei é a lei de Proust. Então, Joseph Louis Proust é um químico francês, também ele viveu lá durante a Revolução Francesa, mas ele mudou-se de Paris antes e ele não foi guilhotinado, não. Ele escapou da guilhotina, mas é uma outra história, eu não vou contá-la aqui, não. O que ele diz? Que determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. E determinada reação só ocorre em uma proporção definida. E ali, a primeira combinação, por exemplo, a produção da água. Eu preciso de um átomo de oxigênio, né, com 2 átomos de hidrogênio para produzir uma molécula de água. Ok? Então, na realidade, eu vou precisar só que eu não acho um átomo de hidrogênio sozinho, né? Então, eu acho uma molécula de gás oxigênio, mais 2 moléculas de gás hidrogênio para produzir 2 moléculas de água. É essa combinação que vai ocorrer para a produção de água, porque eu não encontro um átomo de oxigênio sozinho. O átomo de oxigênio, ele sempre vai ser encontrado na natureza, sempre ligado a outro átomo de oxigênio. Tá? Então, essa é a combinação correta. Essa é a proporção correta que é encontrado. Essa é a proporção definida. Então, foram as proporções, foram o que foi sendo postuladas, as notações de Proust, as anotações de Lavoisier foram muito importantes, né? Foram as anotações, as publicações, né? As primeiras publicações científicas da época, e que hoje podem parecer assim, banais, mas na época eram grandes feitos, foram as correções das fórmulas, né? E isso, gente, sem ter balança, isso sem ter, entre aspas, sem saber a massa
de um átomo sem saber a massa de um próton, né? Balanço já existia, mas sem saber massa de próton, sem saber massa de elétron, hoje a gente já existe isso tudo, né? Isso aí só a fotinha de Proust para vocês verem. Joseph Louis Proust. Bom, um outro tema importante de abordar aqui, de revisar aqui também, é energia. Também a gente fica muito abstrato quando se fala, define energia. Energia é a capacidade de produzir trabalho, né? Mas o que é trabalho? Vem sempre aquela coisa mais abstrata, né? Aquela situação abstrata. Lembrar da lei da conservação da energia. A gente tem energia cinética, a energia se compõe de dois tipos de energia, energias mecânicas, né, que a gente pode, propriamente ditas. Energia cinética, que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, e energia potencial, força vezes a distância, ou MGH. Né, são as energias mecânicas. E a gente tem um outro tipo de energia também, que é o calor. O calor é energia em trânsito. Não confundir calor com temperatura. Lembrar que a temperatura ela está relacionada à energia cinética das partículas. Isso no estado gasoso. Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética das partículas, né? E mais agitadas são as moléculas, maior a velocidade das moléculas. Nós temos 3 escalas de temperatura. No sistema internacional, a gente utiliza a escala Kelvin, que tem como ponto 0 Kelvin e o 273. Uma outra escala que a gente usa, muito comum, e que a gente está muito acostumado no nosso dia a dia, é a escala Celsius, que é uma escala centígrada, que teve como base o 0 Celsius, que teve como base o ponto de fusão da água, e o zero chamou de 0 Celsius, e o ponto de ebulição da água. Por isso que ela é uma escala centígrada. O 0 Celsius corresponde a 273 Kelvin e o 100 a 373. E o nosso 0 Kelvin a menos 273 Celsius. Já a temperatura Kelvin, nós temos o 0 Kelvin e a temperatura termodinâmica 273 Kelvin, que é a nossa CNTP, né? A nossa temperatura termodinâmica. Uma outra temperatura do sistema inglês é a temperatura Fahrenheit, que tem aí como ponto de equivalência com a temperatura Celsius, o 32 Fahrenheit e o 212 Fahrenheit. E aqui tem uma fórmula de conversão. Vocês podem fazer também as interpolações, né, nos gráficos e obter essa fórmula e obter essas relações. Da Celsius para Kelvin, basta somar 273. Na realidade, é 273,15, mas como a gente trabalha com 3 números significativos, a nossa precisão é de 3 números significativos, basta somar 273. Os números. Bom, a gente vai utilizar muito aqui a notação exponencial. Lembrando que a gente já falou lá na nossa primeira videoaula que a química, né, ela utiliza a linguagem matemática. Na realidade, a química ela está traduzida em 3 níveis, né? A gente pode falar que ela está traduzida em 3 níveis. A linguagem falada, a linguagem
do desenho, a gente desenha as moléculas, né, as estruturas químicas, né, a gente desenha tridimensionalmente uma molécula, uma estrutura química, já é um outro nível que a gente tenta desenhar, e a linguagem matemática. Então, a gente fala da química em 3 níveis, né? Então, um outro nível de linguagem é a matemática. Então, a química também está codificada matematicamente. Então, ela pode ser codificada matematicamente. Então, portanto, é muito importante aprender a notação matemática. Aqui é um número, né, em notação exponencial, na qual aqui nós temos o expoente, o coeficiente, perdão, e o multiplicador. Nas calculadoras, costuma esse número aqui, ao invés de vir desse jeito, nesse formato, vezes 10 a 6, ele costuma vir aqui, ó. Eu gosto muito dessa calculadora aqui. Não deveria nem estar mostrando a marca, mas eu gosto muito desse tipo de calculadora. Não ganho nada para mostrar essa marca aqui, tá? Mas é uma calculadora relativamente barata. Vocês encontram outras, lógico, mas é relativamente barato, não ganho nada para fazer. Mas vocês conseguem comprar ela aí até mesmo. Não podia estar falando isso, não, até nas piratas aí. Enfim. Outra informação importante a respeito de números, e isso é muito importante quando a gente trabalha com aula prática, e que esse semestre nossos laboratórios não estarão, nosso laboratório, né, não estarão funcionando, mas que a gente vai estar, quando voltarmos, né, as nossas aulas presenciais, e a gente vai estar abordando isso novamente, são as medidas de exatidão e precisão. A gente tem aqui 4 casos, tá? No caso 1, eu tenho uma medida que foi direto ao alvo, né? Bem direto ao alvo. Essa medida, ela foi precisa e foi exata. Essa medida muito me interessa. Se eu fosse construir um equipamento, ou se eu fosse fazer uma análise, essa medida me interessaria. O caso 2, eu não fui exata, mas eu fui precisa. Eu consegui fazer 4 medidas muito próximas. Como que eu chegaria ao alvo? Bastava eu arranjar uma calibração para tentar atingir o alvo. No caso 3, eu não fui precisa. Entretanto, eu fui exata, porque se eu fizer a média desses pontos, eu devo atingir o alvo. Fazer a mediana desses pontos aqui, olha, traçar a mediana, eles vão se encontrar no centro. Então, isso aqui vai dar um resultado falso positivo, no caso 3. O caso 3 é muito perigoso. Vai dar um resultado exato e falso. Já o resultado 4, ele não é nem preciso nem exato. Tá? Então, o caso 3 é um caso muito perigoso, a gente tem que fugir dele, né? Mas o caso 1 e o caso 2, o caso 1 é o perfeito, né? O caso 2 é um caso interessante porque a gente pode criar um coeficiente de calibração. Algarismos significativos. Em química isso é muito importante. Aliás, sim, em matemática, né?
Em química também isso é interessante, porque isso vai falar o nível de precisão. Algarismos significativos, os dígitos que servem para determinar o valor, o tamanho do número. Quanto mais algarismos significativos, maior a precisão. Nós não precisamos de maior nível de precisão do que 3 algarismos significativos. Em medidas lá no nosso laboratório, quando a gente for trabalhar, às vezes isso não é conseguido, porque dependendo do equipamento que a gente está trabalhando, a gente não consegue alcançar esse nível de precisão. Mas ao fazer os nossos exercícios aqui, né, trabalhem sempre com 3 algarismos significativos, pelo menos. E é o que a gente exige. Tá? Geralmente na engenharia, 3 algarismos significativos é o suficiente, por isso a notação científica. Ok? Aqui eu errei, aqui era para ter colocado 2,70. Aqui tem 5 algarismos, eu deveria ter colocado 2,70 vezes 10 a 4, para ter 3 algarismos significativos. Aqui aqui tá 5 algarismos significativos. Aqui tem 5 algarismos significativos, deveria ter colocado na notação científica com 3 algarismos significativos. E aqui tem um único algarismo significativo, porque 0 à esquerda não significa nada. Você já deve ter ouvido essa expressão. 0 à esquerda do número, né, não significa nada. Cálculos aritméticos. Então, como proceder nesses cálculos com números, com dígitos, né? Com números fracionários, com números com algarismos significativos, com números com vírgulas. Bom, o número de dígitos à direita da vírgula, em adição e subtração, no resultado calculado, deve ser o mesmo do número com menos dígitos. Olha aqui, nós temos 2 parcelas. Uma com vírgula, uma aqui com 4 algarismos significativos e com 2 casas depois da vírgula. Esse aqui com 3 algarismos significativos e com nenhuma casa depois da vírgula. Essa parcela com nenhuma casa depois da vírgula é que tem que ser respeitada. Então, eu tenho que colocar a resposta com nenhuma casa depois da vírgula. Então, eu vou somar e vou colocar a resposta com nenhuma casa depois da vírgula. Então, essa soma aqui, ela vai dar 249,56. 249,56 vai passar para 250, eu vou arredondar, porque 56, né? Então, 250. Não vou colocar nenhuma casa depois da vírgula. Agora aqui, 4 algarismos significativos vezes 2 algarismos significativos, o menor número de algarismos significativos vai ser esse aqui. Então, eu vou utilizar todos os algarismos significativos dessa parcela aqui e vou apresentar com o menor. Então, 2 algarismos significativos. Aqui não é multiplicação, é uma divisão, né? Isso dividido por isso. Agora aqui, 3 algarismos significativos multiplicado por 7 algarismos significativos. Vou colocar a resposta com 3 algarismos significativos. A resposta é essa. Aqui, por exemplo, no exemplo 2, daria 3,94 vezes 2,122, 3, 4, 5. Daria 8,3620393. Só que eu vou colocar com 3 algarismos significativos, 8,36. Aqui, 9 tem um algarismo significativo. 0,00043 tem 2 algarismos significativos. Eu vou colocar a resposta com 1. Vai dar 0,004, um algarismo significativo. Unidades métricas. As 7 unidades básicas do Sistema Internacional, Sistema USI, são essas.
o quilograma, que é a unidade de massa, o metro, que é a unidade de comprimento, o segundo, que é a unidade de tempo, o ampere, que é a unidade de corrente elétrica, o Kelvin, K maiúsculo, unidade de temperatura, o quilograma, viu, gente? Chamando a atenção que o K é K minúsculo, a candela, CD, intensidade luminosa, e o mol, que é a quantidade de matéria. Essas aqui são as unidades derivadas do sistema internacional. Metro quadrado, unidade de área, metro cúbico, unidade de volume, metro por segundo, a velocidade, metro por segundo ao quadrado, aceleração, o Newton, que é o quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, né? Força igual a massa vezes aceleração, né? Que é o Newton, a força. O Joule, que é a força vezes a distância, né? Então é o Newton metro, o Joule, energia. E o Pascal, que é força por unidade de área, Newton por metro quadrado. Então é a pressão. Prefixos comuns no sistema métrico. Olha lá o quilo, gente. Então, quilo, K minúsculo. Lembrar que o quilo, ele é K minúsculo para não confundir com Kelvin, tá? O quilo vem com K minúsculo porque o Kelvin fica muito próximo, o Kelvin fica muito próximo do mol. Então, o Kelvin maiúsculo perto do mol, ele parecia muito com quilômetro, o K maiúsculo com o mol. Então, o quilômetro, que é... Então, Kelvin mol, por isso que adotou-se o quilo como uma letra minúscula. Deci, centi, mili, micro e nano. 10 a 3, 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9. E aí os múltiplos, né? Então, a gente vai começar a ver aqui, olha. O hexa, que é o 10 a 18, o peta 10 a 15, o tera 10 a 12, a gente já está aqui na geração dos teras, né? O giga 10 a 9, o mega 10 a 6, o quilo 10 a 3, o hecto 10 a 2, o deca 10 a 1, né? Aí vem o deci, 10 a menos 1, o centi, 10 a menos 2, o mili, 10 a menos 3, aí vem o micro, 10 a menos 6, isso aqui é uma letra grega, que é o mi. O nano é um N normal, o nano. O pico é um Pzinho normal, 10 a menos 12. O fento, 10 a menos 15, é um Fzinho normal. E o ato é um Azinho normal, 10 a menos 18. Então, da mesma maneira, quanto mais a gente avança aqui em capacidade de memória, a gente consegue avançar aqui em capacidade de, como é que fala? De decifrar ruídos, de determinar resíduos. Por exemplo, a gente já está conseguindo determinar, a análise de determinar fentogramas, né, de substâncias. Então, isso é muito interessante. Né? A tecnologia é muito interessante. A sensibilidade. E algumas equações aí de conversão do sistema internacional para o sistema inglês. O livro de vocês traz isso, né? O nosso livro é um livro em inglês, e aí ele ainda traz, embora ele já está todo adaptado para o sistema internacional, ele traz já no primeiro capítulo, né, essas conversões. Eu, particularmente,
Na minha época de graduação, a gente tinha que trabalhar muito isso, principalmente mecânica dos fluidos. Os livros eram praticamente todos em sistema métrico inglês. Várias indústrias brasileiras ainda adotam o sistema métrico inglês. Não sei como está hoje. Eu acredito que esse sistema está cada vez mais sendo substituído, principalmente para os ingleses mesmo, né? Ele está sendo substituído mesmo, mas de vez em quando a gente faz essas conversões. Mas equipamentos, indústria de alimentos, equipamentos ainda, latinhas sendo vendidas em onças, latinhas de alimentos, né? Eu, quando fiz estágio. Bom, densidade, gente. Densidade é uma das propriedades mais importantes que caracterizam a matéria. Ela é muito constante, ela é uma relação massa sobre volume, ela é uma característica intrínseca da matéria, ela não varia, porque ela é uma relação. Então, ela é definida como massa da unidade de volume de uma substância, ou seja, massa por unidade de volume. E ela sempre é apresentada, geralmente apresentada, né? Sempre não, geralmente apresentada, grama por centímetro cúbico, ou gramas por ml. Também pode ser apresentada quilogramas por litro, que é uma outra equivalência. Então, o mililitro, né, ele tem uma equivalência com o centímetro cúbico. E aí tá a formulazinha, densidade, massa sobre volume. Aí, só por curiosidade, esse gráfico, essa tabela, ela é do nosso livro texto. Densidade de algumas substâncias comuns a 25 graus e 1 atmosfera. Gente, lembrando que a densidade da água ela foi medida a 3,98 e 1 atmosfera. Foi uma temperatura arbitrária. E nessa temperatura, a densidade da água é igual a 1 grama por ml. A 25 graus Celsius, a temperatura da água é 0,997, é próxima de 1, tá? Ela não é 1 nessa temperatura. Então, aqui só para a gente observar. Olha aqui o alumínio, que é um metal bem pouco denso, né? 2,7. Então, é um metal menos denso que a gente tem. Olha aqui o chumbo. A gente tem mania de falar, fulano está carregando chumbo de tão pesado. Não é o metal mais pesado, mas como é um metal bem abundante, bem barato, fácil das pessoas carregarem, a gente fala, você está carregando chumbo, fulano. Porque não é, o ouro é muito mais denso que o chumbo, mas não, ninguém está carregando aí uma maleta de ouro, né? Só os ladrões, né? Só os assaltantes aí e daqueles bem abonados, né? Aqueles bem fera. Então, não é qualquer um que sai assaltando e carregando maletas de ouro. Então, fulano está carregando é chumbo mesmo, provavelmente. Então, um outro metal aqui que é denso, o mercúrio, olha, que embora seja líquido, ele também é denso. Ele, inclusive, é mais denso que o chumbo, tá? O zinco também é leve, relativamente denso. O termo correto é denso. A prata, ela é mais leve, menos densa que o ouro, mas ela é densa também. Ela é pouco menos densa que o chumbo. Então, a gente usa prata em joias, a gente acha que a prata é levinha, é porque a gente usa joias leves, né? Mas vai pegar algo bem pesadão aí de prata, é bem pesado também. Vai carregar uma maleta de prata aí, bem pesado também. Carrega uma peça de prata, né? Agora, olha que a madeira de balsa, que o pessoal constrói barcos, embarcações, né? Os indígenas. Então, cera de abelha.
produtos orgânicos, que geralmente com o diamante mais denso que a água, os gases bem menos densos que a água, né? Lógico, os graus de liberdade. Já a madeira de ébano tem uma densidade maior que a água. Ao leite, uma densidade muito próxima da água, entretanto mais denso. Enfim. E, como curiosidade, lembrar que o sistema métrico é decimal e o 1 centímetro é 1/100º do metro e o ml é 1/1000 do litro. O metro, o litro e o grama são todas unidades arbitrárias. O metro é 1/10 bilhões, né? 10 bilhões do quadrante terrestre. O metro hoje ele é definido como 1.650.000.000, esse número aí, comprimentos de onda da raia espectral vermelha alaranjada do criptônio. Vocês vão entender o que é isso quando a gente for estudar espectrometria, tá? Quando a gente for estudar a parte de atomística, e a gente vai obter vamos explicar de uns espectros. Até seria melhor quando a gente fosse na parte de laboratório, mas eu vou explicar toda a teoria dos espectros emitidos pelos átomos, mas isso como é que fala? Essa hoje é a definição mais precisa para o metro. Antes, a definição do metro era essa aqui, a barra de platino-irídio, que é uma barra que não sofre dilatação, não há flutuações mínimas de dilatação, que está lá no museu em Paris, se eu não me engano, de Sorbonne, de pesos e medidas. Um grama, né, é a massa de 1 centímetro cúbico da água a 3,98 graus Celsius. E o litro é o volume de 1 quilograma de água a 3,98 graus Celsius. E o ml corresponde a 1 centímetro cúbico. A nossa aula vai se encerrando por aqui. Como eu falo, deixo a mensagem, que já está sendo nosso costume, o que tem começo tem fim, né? No caso, para essa pandemia, né? Esse momento difícil que a gente está vivendo. Para o bem e para o mal, né? Às vezes a gente não tem coisas que a gente não quer que termine, mas na vida nada é eterno, né? Então eu acho que sempre as coisas têm que terminar, o curso, a faculdade. Então terminar também, findar também é bom, é sempre bom, né? Então, gente, hoje nossa aula terminou. Espero que vocês aproveitem, né? Tenham aproveitado, tenham aprendido um pouco mais. Eu vou postar a nossa lista de exercício e até a nossa próxima videoaula. Obrigada por vocês terem me assistido. Espero que tenham gostado.